Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, nós vamos meditar sobre mais uma dor de São José e mais uma alegria de São José. São José, como Nossa Senhora enfrentou e sofreu na própria pele também 7 dores.
Mas, como vimos na primeira quarta-feira, Deus não nos abandona nas nossas dores. Não. Nós não devemos esquecer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Depois de cada dor, vem a doce consolação do próprio Deus. E foi assim com José, como também foi assim com Nossa Senhora. Então vimos a primeira dor na primeira quarta-feira, ainda na quaresma, a gravidez de Maria. Ao vê-la grávida, José resolve abandoná-la secretamente. E isso foi terrível para ele. A alegria, quando o anjo em sonho lhe disse: não tenha medo de receber Maria. Vimos a segunda dor a semana passada, na Semana Santa, o nascimento de Jesus. Por que foi uma dor? Porque como pai, ele devia providenciar o melhor para o nascimento do filho. Não encontrando lugar nas hospedarias de Belém, foi obrigado a levar Maria para uma estrebaria. Essa foi uma dor também que atingiu o coração de José. E a alegria? O canto dos anjos, o anúncio dos pastores e a adoração dos magos. Hoje vamos ver a terceira dor de São José, que é a circuncisão de Jesus. E depois veremos no final qual foi a sua alegria. Talvez você não tenha ainda entendido, já ouviu várias vezes essa palavra circuncisão. São Paulo usa muito esse termo, os circuncidados, os não circuncidados, os incircuncisos. O que é, afinal, a circuncisão na Bíblia? Mas antes da gente continuar, eu gostaria que você mais uma vez olhasse para São José. Não sei se você notou, mas essa semana nós colocamos uma coroa, né? E nesse ano São José é coroado rei. Olhe para essa imagem e contemple este homem pobre, simples, mas que o Senhor o coroou como pai nutrício de Jesus, como esposo da Virgem Maria. São José coroado. Depois de cada dor, o Senhor nos coroa com alegria. São José, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para patrono das famílias, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pai das famílias, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Respondendo à pergunta, o que é a circuncisão na Bíblia, nós vamos responder o seguinte: a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, que representava sua pertença ao povo de Deus. Era o sinal da aliança da pessoa com Deus. Quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. A circuncisão foi um sinal estabelecido pelo próprio Deus para o povo de Israel, na pessoa de Abraão.
Quando o menino tinha 8 dias de vida, e os médicos dizem que nesse dia, no 8º dia, a criança tem as condições já para vencer uma possível infecção. Imagine, com 8 dias, a criança já passar por um intervento cirúrgico, que hoje os judeus que ainda fazem a circuncisão, fazem pelas mãos de um médico, ou a cirurgia, chamada cirurgia de fimose, é feito no hospital, mas na época não. Imagine, uma faca de pedra, a criança com 8 dias de vida passava por essa cerimônia, onde era retirado um pequeno pedaço da pele, que a gente sabe, se chama prepúcio, aquele corinho que cobre a glande, né, do pênis masculino, aquele corinho que cobre, que passa, era cortado. Né? A própria palavra circuncisão, que significa corte ao redor. Né? Um corte ao redor da glande, do pênis da criança, era retirado esse pequeno pedaço, chamado de prepúcio, do órgão genital masculino. Esse procedimento não causava danos físicos. Em alguns casos, sabemos que é até bom para a saúde, foi a forma como Deus conseguiu fazer daquele gesto espiritualizado, livrar as mulheres de Israel do câncer de útero, do colo do útero, porque por falta d'água, por falta de asseio, quando o homem mantém uma relação sexual sem as devidas precauções, ele pode, inclusive, colocar bactérias, né? Estou com uma médica aqui, né? E ela pode confirmar isso, né? O homem pode contaminar a mulher. Então, olha como Deus é incrível. Só tinha um jeito dele fazer o povo fazer essa cirurgia de fimose, né? Que hoje chamamos de fimose. Quer dizer, ó, esse é o sinal da minha aliança. Então, todo homem vai passar pela circuncisão. E assim era mais fácil livrar as mulheres de uma contaminação, de um câncer de colo, de útero, ou de outras enfermidades sexualmente transmissíveis, né? Deus é muito bom. Aquele passava a ser o sinal de que aquela criança servia a Deus e pertencia ao povo de Deus. E a marca, como está lá em Gênesis 17, de 12 a 13, toda vez que a criança olhasse, naturalmente, quando fosse urinar, tomar banho, ou antes de um ato conjugal, aquele sinal lhe lembrava: eu pertenço a Deus. Como o meu tal hoje me lembra, né? Ou uma cruz que você coloca no pescoço, uma medalha, como o cordão de São José, o manto, eu sou consagrado a Deus. Deus estabeleceu a circuncisão quando fez sua aliança com Abraão. E prometeu a Abraão: eu serei o teu Deus, e você será meu povo. A circuncisão era, portanto, um sinal de que a pessoa era descendente de Abraão e também fazia parte da aliança que Deus estabeleceu. Então, vamos ler agora Gênesis 17, se você tiver a Bíblia, Gênesis 17, de 10 a 14. Eis o pacto que faço entre mim e vós, são palavras de Deus a Abraão, e aos teus descendentes, e que tereis de guardar: todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vossos prepúcios, e isso será o sinal de aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto que nascer em casa,
como que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for da tua raça, ou seja, os escravos na época. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa, como o que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, ou seja, o homem incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo por ter violado a minha aliança. Gênesis 17, de 10 a 14. Só os homens eram circuncidados. Isso porque o homem era considerado o líder espiritual da sua família. Quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e de ensinar aos filhos. Logo que o menino crescesse, ele iria dizer: olha, meu filho, essa marca que você tem, esse corte que você passou a ter no seu corpo desde os seus 8 dias de vida, é sinal de que você é filho de Deus. É parte da aliança de Deus. Faz parte, você está ligado às bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, você pode ver esse ensinamento que o pai devia dar aos filhos. As mulheres não eram circuncidadas, mas também faziam parte da aliança. Chegamos, portanto, à terceira dor de José. É Lucas quem escreve no capítulo 2, versículo 21. Completados que foram os dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Essa cerimônia não era no templo, mas em casa. E deveria ter pelo menos 10 testemunhas, conforme a lei, 10 pessoas, 10 homens, que eram testemunhas de que a criança foi devidamente circuncidada no 8º dia, para não ter o perigo de alguém não cumprir com essa regra, com essa lei judaica. Então, reunia-se a família, como o batizado de hoje, né? Podemos até fazer essa comparação. Era um dia importante. 8 dias depois do nascimento, a família se reunia, as testemunhas estavam lá, e cabia ao pai fazer esse corte. Daí você já vai estar entendendo porque foi uma dor para São José. Né? Se muitas vezes a mãe sofre quando fura a orelha da criança, da menina, né, para receber um brinco, né? A mãe sente aquela dor, a criança chora. Imagine o corte do prepúcio da criança. E eu, enquanto preparava desde ontem essa homilia, eu fiquei pensando em São José, tendo que pegar uma faca, sabendo quem era aquele menino, sabendo que ele nem precisava, né, desse ritual, mas ele deveria cumprir toda a lei e os profetas. É José quem vai ter que fazer esse ato. Estava escrito nos desígnios de Deus que o modo pelo qual o Salvador deveria redimir a humanidade era pelo derramamento do sangue. Hebreus diz, a carta aos Hebreus, que sem derramamento de sangue não há redenção. Por isso, do Antigo Testamento foi prefigurado no Cordeiro o derramamento de sangue no templo para a remissão dos pecados. 8 dias após o nascimento de Jesus, Maria e José, interpretando a vontade de Deus, que queria aparecer aos olhos dos homens como uma simples criança, que assumia os pecados do homem, circuncidaram Jesus dentro das prescrições da lei mosaica. O recém-nascido começa, pois, a derramar as primícias do seu sangue. É o primeiro sangue derramado pela minha salvação. E como é uma área, né, muito sensível, existe no nosso corpo áreas que são bem sensíveis, não só doeu muito para Jesus, como também, né, doutora, aquele sangue deve ter saído com abundância, não existia
anestesia, não existia como hoje, né? Sei lá, algum remédio, não. Então, o primeiro sangue que foi derramado pela nossa salvação foi exatamente na circuncisão de Jesus. Já parou para pensar nisso? E uma coisa que me chamou muita atenção, e hoje até eu comentava na mesa, na hora do almoço, esse sangue, quem primeiro pegou nele, quem foi? Não foi Nossa Senhora. Não. Foi São José. Veja a grandeza desse homem. O primeiro sangue, meu Deus do céu. Aquele prepúcio. Inclusive existe em algum lugar na Europa um relicário com o prepúcio de Jesus. Não se sabe da autenticidade disso, se é uma relíquia verdadeira, se foi inventada por alguém, mas de qualquer forma, São José pegou aquela pele, cortou, e o sangue de Jesus esteve nas mãos dele. Que privilégio. Jesus começa a derramar as primícias do sangue. Grande foi nessa circunstância solene a dor de Maria e de José. A visão deste sangue derramado certamente encheu a alma do grande patriarca e da sua esposa. Isso é motivo de tristeza. Nenhum pai gosta de ver o filho. Às vezes eu caí uma queda quando era criança, minha mãe corria e dizia, deixa eu ver o arranhão, né? Deixa eu ver. A mãe tem essa preocupação. Deixa eu ver o arranhão, né? Qualquer coisa, a mãe olha, né? A mãe fica procurando os arranhões, se o menino caiu, sofreu uma queda, tal. Dor de Maria e de São José. A visão deste sangue encheu a alma do santo patriarca e de sua esposa de profunda tristeza, enquanto tomam parte no sofrimento corporal do seu filho adorado. Existe até uma imagem desse momento, Jesus chorando, né? Esse momento foi muito retratado na arte. Se o Marcelo ou alguém que estiver aí na técnica puder procurar no Google, circuncisão de Jesus, vai aparecer várias imagens da circuncisão. Jesus chora. Naturalmente deve ter provocado até talvez alguma infecção, alguma febre, ninguém sabe, né? Jesus não era um boneco que veio do céu, intocável, não, feria, doía. A primeira dor aí, o primeiro sangue derramado foi nesse momento. Era ali, naquele sangue, que já se abria no olhar de José e de Maria, que já era prefigurado, e se desenvolvia diante dos seus olhos, a cena do Calvário, onde o Salvador e Redentor iria derramar todo o seu sangue, no duro madeiro, até a última gota, para me salvar. Mas já começa aí. Por isso que a imitação de Cristo diz, toda a vida de Cristo foi cruz, cruz, cruz. Para São José, sua dor foi ainda maior nesta circunstância, porque foi ele quem cortou, foi ele quem provocou o derramamento daquele sangue. Cabia a ele, conforme o costume, e se o marido não pudesse, o Deuteronômio 4, me parece 4, 25, 4, 35, diz que a mãe podia fazer, mas era papel, ou então já existiam pessoas especializadas para fazer isso. Se o pai não quisesse fazer, a mãe não quisesse, poderia chamar alguém para fazer. Era sobre São José que recaía, conforme a ordem do anjo, o dever de impor ao menino o nome. E aqui que entra, imediatamente após a dor, a alegria. É José quem tem a honra de dizer, esse menino se chamará Jesus. Esse nome é pronunciado pela primeira vez, o nome santíssimo de Jesus é imposto. Esse nome que
como sabemos, significa ele foi ungido para libertar. Jesus Cristo, quer dizer, ungido para curar, ungido para salvar, ungido, o Messias ungido para dar vida. É assim que São José inaugurou o seu ofício de cooperador do Verbo encarnado na missão de redenção do mundo. Ele aceitou esse trabalho, este ofício com alegria e generosidade, quando o anjo lhe disse: não temas receber Maria, porque o que está acontecendo com ela vem do alto. E ele aceita Nossa Senhora. Ele colabora, portanto, desde o começo, naquele primeiro derramamento do precioso sangue de Jesus. E ao mesmo tempo, ele assume diante de todos, porque quando ele dá nome, ele diz: eu sou pai. Embora não fosse pai físico, né? Ao dar o nome, ele tem que registrar em Belém. Jesus passa a ser, como depois as pessoas que não sabiam tudo diziam, ele é o filho de José, o carpinteiro. José passa a sua descendência, Jesus passa a ser da descendência de Davi, porque José dá o seu nome para ele. Pela dor e a alegria de São José, que o Senhor conceda a todos nós a graça que pedimos. Amém.